Seja bem-vindo. Multa é tributo? Esclareça essa dúvida na unidade que começa agora com o professor Gustavo Musi. A você, internauta, eu desejo uma ótima aula e que aproveite ao máximo os seus estudos. Vamos acompanhar? Nesta aula falaremos sobre dívida pública e sua classificação. Então vamos lá. O que é dívida pública? Tome cuidado que a palavra é um pouco traiçoeira, né? Dívida pública, você vai dizer, são aqueles valores que o ente público deve. Não necessariamente, tá? Nós vamos dizer que a dívida pública classifica-se em dívida ativa e dívida passiva. Então, vamos até colocar lá no quadro. Dívida pública divide-se em ativa e passiva. O que é a dívida ativa, gente? São valores dos quais o ente público é credor. Então, tomem cuidado, isso que eu falei para vocês, que dívida pública não necessariamente são os valores que o ente público deve. Normalmente sim, tá? Normalmente quando se usa o termo dívida pública, você está se referindo à dívida passiva. Quando você não diz nada, normalmente está se referindo à dívida passiva, que são os valores que o ente público deve. Mas você pode estar se referindo também à dívida ativa. E o que é a dívida ativa? São os valores dos quais o ente público é credor. O ente público é credor. Então a expressão dívida ativa significa os valores que o ente público, a prefeitura, o Estado ou a União pode cobrar de seus devedores. Então não é dívida, na verdade, para o ente público, tá? Então às vezes a gente ouve a expressão inscrever em dívida ativa. O que quer dizer isso? Quer dizer colocar para cobrança, colocar o ente público cobrar aquele valor. E a dívida ativa, que são os valores dos quais o ente público é credor, divide-se em dois grandes ramos. Existe a dívida ativa tributária e a dívida ativa não tributária. Então veja, a dívida ativa, que são os valores que o ente público pode cobrar, dos quais ele é credor, ou seja, alguém está devendo para a prefeitura, o Estado ou a União, essa dívida se divide em dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Então vamos ver o que é cada uma delas. Então tá lá, aquilo que eu já falei para vocês, ó. Dívida ativa são valores os quais a administração pública é credora, ou seja, são os valores que podem ser exigidos pelo Estado. Estado aqui no sentido amplo, tá? Inclui União, Estados e municípios. Divide-se em dívida ativa tributária. Ora, a dívida ativa tributária tem esse nome por quê? Porque são os tributos devidos pelo contribuinte. Que é a principal, a grande maioria da dívida ativa é dívida ativa tributária. Representam os tributos devidos pelos contribuintes para a administração pública. Já a dívida ativa não tributária são todos os outros créditos da administração pública, tudo aquilo que a administração pública é credora, mas que não são tributos. Exemplo, alguém assina um contrato com a administração pública e essa pessoa se compromete, por exemplo, a um contrato de compra de um bem. Essa pessoa se compromete a comprar um imóvel da administração pública e pagar em 60 prestações. Veja, a administração pública é credora desse contrato? Sim, ela pode exigir o pagamento. Só que é tributo? Não. Então vai entrar em dívida ativa não tributária. Outro exemplo, contas de água, de luz, de telefone. É que normalmente contas de água, luz e telefone, atualmente quem cobra não é o Estado, né? É uma empresa, uma concessionária de serviços públicos. Mas antigamente era o próprio Estado quem cobrava. Mas nunca foi dívida ativa tributária, foi não tributária porque não era tributo. Uma outra observação importante, as multas. Multa é tributo, gente? Não, multa não é tributo. Porque se você olhar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que define o que é tributo, ele diz, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa expressar que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então ele diz, tributo não constitui sanção de ato ilícito. O que quer dizer isso? O tributo não é uma penalidade pelo fato da pessoa ter praticado
um ato indevido. E como é que se chama aquele valor que você tem que pagar quando você pratica um ato indevido? É a multa, né? Então a multa, por exemplo, porque você estacionou o carro no lugar errado, você vai pagar um valor como punição por ter desobedecido a uma norma administrativa. É a multa que uma empresa paga por não cumprir o contrato com a administração. É uma multa que alguém paga por construir sem autorização, sem o alvará. Então multas não são tributos, tá? Então é muito comum, às vezes, em concursos, para ver se o aluno entende, aqui é mais matéria de direito tributário propriamente do que de contabilidade pública, mas é muito comum em concursos cair essa pergunta se as multas cobradas pela prefeitura, por exemplo, se elas fazem parte da dívida ativa tributária. Errado. Elas fazem parte da dívida ativa não tributária. Então tá lá, para completar o quadro, dívida ativa tributária, obviamente, são os valores de tributos devidos pelos contribuintes e ainda não pagos, que uma vez pago, a administração não pode mais cobrar, tá certo? Então aí não é mais dívida ativa. E dívida ativa não tributária, os demais créditos da administração, incluindo multas. Muito bem. Essa é a dívida ativa. E a dívida passiva? A dívida passiva é o contrário, são os valores dos quais a administração pública é devedora. Ou seja, são valores que alguém pode cobrar da administração pública. Aqui sim é o sentido que normalmente a gente entende de dívida pública, né? Então tá lá, dívida passiva são os valores dos quais o ente público é devedor. Então ele tem que pagar esse valor. E ela também divide-se em dois grandes ramos. Ela vai se dividir em dívida pública fundada, também chamada de consolidada, e dívida pública flutuante ou não consolidada. Então vamos ver o que são essas dívidas. Tá lá. Dívida pública fundada ou consolidada. Ela representa os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Guardem só a primeira parte, para a prova que interessa a primeira parte. Compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Então, são aquelas dívidas da administração de longo prazo. Quem já estudou contabilidade geral, aliás, nós falamos sobre isso também aqui no nosso curso de contabilidade pública, a gente viu que nas empresas privadas, aquelas dívidas que a empresa tem que vão vencer há mais de 12 meses, elas entram no passivo não circulante. Lembram disso? Então a dívida flutuante, a dívida fundada ou consolidada seria o equivalente ao passivo não circulante das entidades públicas. Aliás, com essa tendência de aproximação entre a contabilidade pública e a contabilidade privada, que eu já falei para vocês, eu arrisco a dizer que daqui a algum tempo não vai se falar mais de dívida fundada e dívida flutuante. Vai se falar em passivo circulante, passivo não circulante simplesmente, tá? Aliás, o conceito de passivo não circulante nós já vimos, já está na contabilidade pública também. Mas a Lei 4.320 ainda classifica dessa forma e em concurso ainda é cobrado. Então, dívida fundada ou consolidada é aquilo que seria equivalente ao passivo não circulante. Ou seja, são as dívidas do ente público de mais de 12 meses de exigibilidade. Ou seja, são valores que ele vai ter que pagar, ele não vai ter que pagar nos próximos 12 meses, ele vai ter que pagar só depois de 12 meses. Tá? E a dívida pública flutuante? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a prefeitura assina um contrato de compra de um imóvel e ela acerta com o proprietário que ela vai começar a pagar só depois de 16 meses. Isso aí ocorre no dezembro de um ano. Em dezembro de determinado ano, ela assina um contrato e diz, olha, só que eu vou te pagar só depois de 16 meses. Então, isso aqui entra na dívida pública fundada, que são valores que vão ser exigidos da administração, que a administração vai ser obrigada a pagar só depois de 12 meses. O que mais? Dívida flutuante. Dívida flutuante são os compromissos de exigibilidade inferior a 12 meses e compreende entre outros. Pessoal, se você guardar só essa primeira parte, você já está tranquilo. São os compromissos de exigibilidade inferior a 12 meses. Nós vamos ver os exemplos que a lei dá, mas guardem isso daí. Dívida flutuante
é o chamado passivo circulante. Passivo circulante. Ou seja, são as dívidas que vencem em menos de 12 meses. Dívidas que vencem até 12 meses. Tá? Então, veja, pode ser que uma mesma dívida, uma parte dela esteja na dívida fundada ou consolidada e outra parte na dívida flutuante. Exemplo, chega em dezembro do ano X1, e aí, 31 de dezembro do ano X1, o órgão público percebe a seguinte situação. Ele tem um financiamento que faltam pagar ainda 30 prestações. Tá? Então ele chegou em 31 de dezembro de X1, ele viu que ainda o órgão público tem uma dívida que ele vai pagar ainda em 30 prestações. 30 prestações de R$1.000 cada. Então veja, uma parte dessa dívida, 12 prestações, ele vai ter que pagar nos 12 meses seguintes, não é isso? Então parte da dívida vence em até 12 meses. Então ele vai jogar na dívida flutuante 12 prestações, porque ele vai ter que pagar ainda 12 prestações nos próximos 12 meses. Então, como cada prestação é R$1.000, ele vai ter que colocar na dívida flutuante R$12.000. Já na dívida consolidada ou fundada, ele vai jogar o restante, da 13ª prestação em diante, que vai dar R$18.000. Certo? Então veja que a mesma dívida, parte dela pode estar como flutuante, parte como consolidada. Aliás, nós vimos isso quando falamos de passivo circulante e não circulante, lá nas nossas primeiras aulas, que uma mesma dívida pode estar em duas situações diferentes. Parte dela pode estar numa situação e parte em outra, tá certo? Então vou voltar lá para o nosso slide. Dívida flutuante ou não consolidada são os compromissos de exigibilidade inferior a 12 meses. Pronto. Mas aí a lei dá exemplos. E compreende, entre outros, os restos a pagar. Lembra que os restos a pagar têm que ser pagos até o final do ano seguinte? Então vai estar sempre na dívida flutuante. Excluídos os serviços da dívida. Por quê? Porque se for serviço da dívida, entra no inciso 2º. Os serviços da dívida a pagar. O que são serviços da dívida? São pagamentos de dívida que o ente público tem para com outros entes ou para com entes privados. Então são as dívidas, o pagamento dos empréstimos que o ente público tomou. Também vai estar, claro, aqueles que forem pagos nos 12 meses seguintes, estarão na dívida flutuante. Os depósitos de terceiros, consignações ou calções. Então lembra aquelas receitas extra-orçamentárias? Elas vão estar, a hora que entrou a receita extra-orçamentária, gerou uma obrigação de devolução, não é isso? Gerou. Essa obrigação a pessoa pode vir a qualquer momento e retirar. Então, por conta disso, vai estar na dívida flutuante. Débitos de tesouraria. O que são débitos de tesouraria, gente? Está relacionado aos aros. Quando o ente público vai lá e faz uma aro, uma antecipação de receita orçamentária, ele está assumindo uma dívida, não é isso? Ele vai lá e antecipa 10 mil. Ele tem que pagar os 10 mil. Nós vimos até 10 de dezembro, ele vai ter que pagar o banco. O débito de tesouraria é esse débito que o ente público assumiu ao fazer o aro. São os valores que ele vai ter que devolver ao banco porque ele fez essa antecipação de receita orçamentária, tá? E ele não tem que pagar até o final do ano? Tem. Então vai estar sempre na dívida flutuante. Muito bem. Mas esses são exemplos, tá? Guardem que se o compromisso, se a dívida vence em menos de 12 meses, está na dívida flutuante. Se vence depois de 12 meses, vai estar na dívida consolidada. E aí uma questãozinha de fixação, tá lá. Tem duas situações e aí você vai ter que classificar se elas são dívida flutuante ou dívida fundada. Então, primeira, compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos e restos a pagar, excluídos os serviços da dívida a pagar, depósitos e os débitos de tesouraria. Aí ele pergunta, tais valores representam respectivamente o quê? Qual que é a dívida flutuante, qual que é a dívida fundada? Vamos lá. Compromisso de exigibilidade superior a 12 meses. Já estou sabendo que isso aí é dívida fundada ou consolidada. Restos a pagar, excluídos o serviço da dívida a pagar, depósitos e débitos de tesouraria. Opa, restos a pagar,
né? Depósitos, débitos, tesouraria, eu vou ter que pagar até o final do ano. Então é dívida flutuante. Então a primeira é consolidada ou fundada, a segunda é flutuante. Vamos ver qual alternativa traz isso. Tá aqui, ó, alternativa B, dívida fundada e dívida flutuante. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, por hoje, terminamos por aqui. Na próxima aula, falaremos sobre créditos adicionais. Até lá! E aí, compreendeu toda a matéria? Teste seu aprendizado agora respondendo as questões de concurso. E entre em contato direto com o seu orientador para esclarecer todas as dúvidas que tiver. É só clicar na aba Minhas Dúvidas, certo? Até mais!